Olá e bem-vindos ao meu quintal. Pontinhos, pontinhos, pontinhos. Isso aqui é um pé de acerola, tá bom? Prazer, pé de acerola, alunos. Ó, dando continuidade aos nossos assuntos na linha de bioquímica, nós vamos falar sobre lipídios. Lipídios que são conhecidos também como as moléculas de gordura, tá? Os lipídios, assim como os carboidratos, são compostos orgânicos, ou seja, eles têm carbono e hidrogênio na sua composição, tá? Eles têm carbono e hidrogênio na sua composição, ou seja, eles são compostos orgânicos, tá? A gordura, né, o lipídio, ele é formado a partir de um glicerol e ácidos graxos, que são ligados a ele, tá? Esses ácidos, eles são ligados e formando três linhas de cadeia, tá? Tem 3 pontos para a ligação, 3 radicais. Esses pontos de ligação vai fazer uma ligação muito longa, tá? Uma ligação de 4 a 36 carbonos. Tá? Essa ligação longa, a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que entender uma coisa na biologia. Quando se há a formação das moléculas, quanto menor a molécula, mais fácil é o uso da energia que essa molécula tem. Tá? A partir do momento que a molécula ela é feita de componentes que são ligados, essa ligação é a energia que ela tem armazenada. Tá? Quando a gente quebra a ligação, a gente libera energia. A principal molécula de energia do nosso corpo, que é o uso, né? O carboidrato vai estar armazenando energia, né? O uso é na forma de ATP. Tá? A ATP se chama de adenosina de trifosfato. Trifosfato porque tem 3 fósforos, tá? Trifosfato. Quando o corpo usa a energia da adenosina de trifosfato, ela pega a energia essa adenosina de trifosfato e transforma em uma adenosina de difosfato. Ela quebra a ligação daqui, ela quebra a ligação com trifosfato, transforma em um difosfato e um fósforo sai livre, tá? Essa quebra de ligação vai liberar energia. Tá bom? Assim que os componentes vão tendo energia. Então, no corpo, né, o lipídio, que ele pode ter de 4 a 36 carbonos, ele tem uma cadeia longa. Se essa cadeia é longa, então o armazenamento que essa cadeia pode ter de energia, também ele é maior. Tá? O monossacarídeo, como a gente viu, né, vai ter o seu anel cíclico, e um polissacarídeo, dessas combinações, vai ter uma série limitada de combinações no polissacarídeo. Eu falei que vai fazer o glicogênio, que vai fazer o amido. Já no caso dos lipídios, a cadeia é bem maior, são 36. Portanto, o armazenamento energético, tá? A gente vai ter várias camadas de fragmentação, né? A gente tem o glicogênio, tem o ATP, que é o uso da energia. O carboidrato é a forma da fragmentada. Tem o glicogênio no nosso corpo. E por fim tem o lipídio, tá bom? Porque a maior estrutura para armazenamento energético, tá bom? Considerando que isso é uma molécula, tá? Não é uma célula. É uma molécula que vai estar dentro da célula. Meu Deus do céu, tá? É um fragmento lá dentro da célula. Então, essa estrutura do lipídio, ela vai ser chamada de uma estrutura saturada, tá bom? Dessas 3 cadeias vai formar um anel muito longo, um anel formado por carbonos de até 36 carbonos. Só que pode acontecer dessa longa cadeia de carbonos ela ter alguns pontos de insaturação. Um ponto de insaturação de um lipídio é um ponto que essas ligações, que é uma ligação de carbono com carbono com carbono com carbono, em algum ponto dessas ligações
vai ser quebrado, porque não vai ser uma linha única. Em algum ponto vai ter uma ligação dupla, tá? As ligações entre as moléculas, né, que eu expliquei para vocês, pode ter uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação até tripla, tá? As ligações, em vez de ser uma forma linear, um momento vai fazer, puf, vai quebrar. O que acontece? Se um lipídio, em vez de ser saturado, ser totalmente organizadinho, é insaturado, ele perde a estrutura dele e quebra em algum ponto, ele vai perder a estrutura física dele, tá? Um lipídio que é saturado, ele fica denso, ele fica sólido à temperatura ambiente, porque o arranjo das suas moléculas saturadas se fazem encaixadinhos. Já um lipídio que é insaturado, a estrutura, a ligação deles vai estar um aqui, outro assim, quebradinho para baixo. E eles não vão conseguir se ligar, tá? Em vez de ser assim, saturado, ligando, bonitinho, vai ser insaturado, vai ter uma quebra. Essa quebra vai fazer com que um ponto não se ligue a outro, tá? E por conta disso, umas moléculas não vai se ligar a outra molécula e não vai fazer uma cadeia tão grande a ponto de manter esse lipídio, o material, no estado sólido, tá? Outra estrutura que tem no nosso corpo é o colesterol. O nosso corpo consegue sintetizar, consegue fabricar colesterol, tá? Várias células conseguem fazer isso, mas acontece principalmente no fígado. O colesterol, ele é muito importante no nosso corpo, porque é a partir dele que se tem material para cobrir a bainha de mielina, que é uma estrutura dos nossos neurônios, tá? O neurônio, ele é uma célula que tem vários pontos de ligação, tá? Chamado dendritos, e tem um ponto maior, chamado axônio. Tá? Esse ponto maior de ligação tem a bainha de mielina que vai proteger ele. E essa proteção, ela existe graças ao colesterol. Tá? Além disso, ele vai ter participação na composição dos hormônios masculinos, hormônio feminino. Tá? Ele é de grande importância. Só que, além disso, né? Sabe aquela vitamina D que fica assim, ó, pegando só um tempinho? Essa vitamina D, ela acontece quando um colesterol ele vai na parte superficial do nosso corpo e ele acaba se transformando em vitamina D, tá? Por conta da radiação do sol. E ela é importante porque a vitamina D ela vai agir com o cálcio que a gente ingere para poder ser fixado nos nossos ossos, tá? Sem vitamina D, o cálcio não é fixado nos nossos ossos. Por isso que é recomendado para crianças pequenas tomar banho de sol, no sol levinho, para o leite que ela toma, né, o cálcio que tem lá no leite, se juntar com a vitamina D e poder fixar o cálcio nos ossos, tá? Por isso que é aconselhado pessoas de idade tomar um solzinho também, porque com a idade vem problemas direcionais diretos, né, envolvidos, que são problemas com a estrutura óssea, tá? Problema de osteoporose. Por isso que é indicado que as pessoas idosas tomem banho de sol, para que o cálcio que elas façam ingestão, ele consiga ser fixado nos ossos, porque precisa da vitamina D, que ela é feita a partir do colesterol, tá? Ah, então colesterol é massa, colesterol é topado. Só que existem dois tipos de colesterol. Tem o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol bom é chamado de HDL. Esse colesterol bom, ele é muito denso. Se ele é denso, ele é pesado, né? Ele é mais macento. Esse colesterol bom, ele consegue passar nas nossas veias, nas nossas artérias, nos vasos sanguíneos do nosso corpo, porque ele é denso e consegue passar com o fluxo do sangue. Ele chega na célula, faz a ação dele, né? Pode chegar na parte das gônadas para poder produzir hormônios, pode chegar na pele para poder sintetizar a vitamina D, e depois ele volta para o fígado para ser reciclado e voltar para o corpo de novo. Só que pode acontecer do colesterol, né, não ser desse tipo colesterol bom, que é o chamado o LDL. O LDL, que é o colesterol ruim, o colesterol que não é legal, que está muito nos alimentos saturados que a gente come. Esse colesterol ele tem pouca densidade, ou seja, ele é uma molécula grande, né? Só que ele não é denso.
Um exemplo seria isso daqui. Ó, isso aqui é um pedaço de reboco. Isso aqui, pedaço de isopor. Esses materiais podem ter o mesmo tamanho, só que a densidade é diferente. Esse aqui tem uma densidade, né? Esse aqui é uma densidade menor. Ou seja, se ambos caírem na água, caírem no meio, caírem num córrego, esse aqui vai descer, né? Esse aqui vai ficar na parte superficial. Se nós temos um tubo, esse daqui não vai conseguir correr pelo tubo, porque vai ficar tapado. Esse aqui pode passar, né? Pode ir deslizando de acordo com a força desse fluxo. Se há muito desse daqui, que não tem densidade para poder passar, ele pode acabar entupindo esse fluxo, tá? E se isso acontece dentro de um vaso sanguíneo, esse fluxo interrompido é um entupimento no vaso sanguíneo, né? Esse entupimento no vaso sanguíneo, causado por conta de colesterol, pode causar um AVC, um acidente vascular cerebral. Se esse entupimento acontecer aqui, ó, na nossa cabeça, tá bom? Aí por isso tem que ter o cuidado no consumo do colesterol, porque o excesso, o filtro do nosso corpo, o fígado, vai suprir. Só que se for uma grande quantidade, o fígado ele não vai conseguir suprir, vai ficar sobrecarregado e vai ter uma quantidade desse colesterol ruim no nosso corpo, tá? E entre as principais funções, principais atribuições dos lipídios que nós temos, tá lá ele como um armazenamento energético, tendo em vista aqui, ele consegue gerar, né? A partir da energia armazenada, ele gera até 2 vezes mais energia do que um carboidrato, devido ao tamanho da sua molécula, a quantidade de energia que ele consegue armazenar. Ele é também um isolante térmico, novamente explicando, naquela explicação que eu falei para vocês, que o glicogênio se armazena aqui, ó, nessa parte do corpo, porque essa parte que tem órgãos essenciais e a gordura, né, os lipídios vão proteger essa parte do corpo, proteger esses órgãos de choque, né, proteger contra o frio excessivo. Funciona como um armazenamento energético, funciona como um isolante térmico. Ele vai funcionar também na membrana das nossas células. A nossa membrana é uma membrana feita por proteínas e lipídios, tá? Uma camada de lipoproteínas. Por conta disso, ele também está na estrutura das nossas membranas. A gente vai ter eles também ajudando o lipídio, né? A gordura, ela não é solúvel em água, né? Ela é hidrofílica, ela tem aversão à água. Portanto, algumas vitaminas vão ser carregadas apenas com os lipídios. Porque algumas proteínas, algumas vitaminas, elas também não conseguem se relacionar com a água, tá? Elas vão se relacionar com os lipídios, com as gorduras, e vão ser transportadas pelo corpo. Pronto. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? As dúvidas nós vamos tirar durante a nossa aula, beleza? Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Cheirinho.